Vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e é o ponto mais importante quando falamos de ação penal. Na verdade, o que é um princípio, gente? Até falo com meus alunos presenciais. Princípio vem de princípio. Princípio vem de início. Princípio nada mais é, gente, do que um postulado basilar que norteia alguma coisa. Então, quando você estuda os princípios da ação penal, quando você estuda os princípios constitucionais, são os postulados basilares que vão servir de embasamento para alguma coisa. Inclusive, o ser humano é composto por princípios. São aqueles postulados basilares que vão nortear alguma coisa, o comportamento do ser humano. Então, quando falamos aqui dos princípios da ação penal, vamos falar daquele norte, daquele postulado que vai nortear, aquele postulado que vai embasar o estudo da ação penal. Então, já sei que a ação penal é um dever-poder que o Estado tem, é um direito que o Estado tem de exercer o seu ius puniendi quando a norma penal é violada. Maravilha, tu já sabe isso. Mas aqui eu começo a falar com os senhores dos princípios da ação penal. E o primeiro princípio qual é da ação penal, gente? O primeiro princípio importantíssimo é da inércia da jurisdição. Então, quando falamos de jurisdição, não se esqueça dos princípios relacionados com a jurisdição e as suas características. Quando eu falo de jurisdição, já conversei com você o que é isso, que é a atuação da vontade concreta da lei, com o fim de efetuar a justa composição da lide. Vimos e estamos vendo que a jurisdição é um poder-dever, melhor, é um dever-poder que o Estado tem de atuar a vontade concreta da lei. Então ela tem características, como por exemplo a unicidade, ela é una, ela é indivisível, ela é inerte, tem que ser provocada, ela adere a todo o território nacional, tem a natureza substitutiva, porque o juiz se substitui às partes para efetuar uma decisão justa, inafastabilidade do controle jurisdicional, inevitabilidade das partes, porque vão se sujeitar à decisão jurisdicional, indeclinabilidade, o juiz não pode deixar de decidir, improrrogabilidade, indelegabilidade, inevitabilidade. Está claro? Então a jurisdição tem determinadas características. O que eu quero conversar com vocês agora, de uma forma rápida, é a inércia da jurisdição. Quando eu falo inércia da jurisdição, eu vejo do princípio do ne procedar e o dex ex officio. Ne procedar e o dex ex officio. O que significa dizer? Que o processo condenatório não pode ser iniciado de ofício pelo juiz. Ne procedar e o dex ex officio. Não vai haver procedimento judicial de ofício, em razão da inércia da jurisdição. Uma das características da sua jurisdição é a inércia, tem que ser provocada pelas partes. O Ministério Público vai exercer o seu direito constitucional de demandar e a parte seu direito constitucional de o quê? Se opor a resistir a essa demanda. Tá claro? Por isso que eu falei com os senhores que, na verdade, a lide nada mais é do que um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Não é isso que eu falei para você que era acidental no processo penal. A outorga pela Constituição ao Ministério Público de início da ação penal. Então foi a Constituição que deu ao Ministério Público, ele apresenta a sociedade, foi até objeto de questionamento, que parece que o examinador deu pro candidato, onde é que estava essa palavra? Ou a pessoa representa o Ministério Público e não representa a sociedade. O Ministério Público representa a sociedade. O Ministério Público é a sociedade em juízo. Legal, bacana. Por que você está falando isso? Estou te falando que a Constituição outorgou esse poder, esse direito, esse poder que o Ministério Público tem de dar início a impulsionar a jurisdição. Tá claro? André, como é que é o nome desse impulso inicial que faz com que a jurisdição saia da inércia? O nome disso é demanda. André, o que é uma demanda? É um impulso inicial para tirar a jurisdição da inércia. E como é que eu faço essa demanda? Como exercício do meu direito de ação.
Segundo, nebis in idem processual. Claro. O que é isso, André? Ninguém pode ser processado pela mesma imputação duas vezes. Não é isso? E até uma questão interessante, até de filme, não é isso? Onde parece que a mulher foi condenada por ter matado o marido simulou a morte, ela foi condenada, cumpriu a pena, saiu e viu o marido com outra. Aí no filme, né, aquela maluquice, se eu já fui condenado pela morte do meu ex-marido, então agora eu posso matar. Faz nenhum sentido. O fato é diferente, claro. O fato foi a morte, o homicídio ocorrido em 2000 e agora seria em 2019, 2020, não tem nada a ver. O que me interessa é simples, que ninguém pode ser processado pela mesma imputação em dois processos, evidentemente. Tá claro? Um crime, um processo. E principalmente o princípio da intranscendência. Esse princípio tem decorrência pra caramba no processo penal em milhões de feixes. Não freixo, né? A ação penal só pode ser oferecida contra o provável autor do fato delituoso. Então, na verdade, os efeitos negativos de um processo, os efeitos negativos de uma condenação criminal não podem passar da pessoa do condenado. Ah, lá em direito penal pode ser o princípio da personalidade. Não é isso? Aqui eu falo da intranscendência no sentido de que a ação penal, quem vai sofrer com uma ação penal pelo fato delituoso é o autor do fato. Ah, legal, André, em direito penal existe o direito penal do fato e não o direito penal do autor, lá em direito penal. Aqui, na verdade, eu estou falando que os efeitos negativos de uma condenação não podem passar do autor do fato delituoso. Está claro? Uma outra questão interessante é quando falamos do processo judicialiforme ou ação penal ex officio. O que é isso, André? Isso é uma excrescência que está no artigo 26 do Código de Processo Penal. Um processo judicialiforme ou ação penal ex officio é quando há um processo penal condenatório iniciado sem provocação. É óbvio que a gente fala de um processo penal sem provocação do Ministério Público, que é titular da ação penal, como exclusividade. É óbvio que eu não estou falando de um artigo que está ofendendo a Constituição no artigo 129. E está lá no artigo 26 do Código de Processo Penal. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedido pela autoridade judiciária ou policial. Evidentemente, se não for recepcionado pela Constituição. Maravilha? Então, artigo 26, não há nem que se falar. Até porque você que está estudando e vai pegar aulas comigo específicas, quando a gente fala de contravenção, caramba, André, eu estou falando de juizado especial criminal, GCRIM, Lei 9.099, medidas despenalizantes, não há muito que se aplicar ao Código de Processo Penal. Beleza. Tá claro? Não confunda o artigo 654, parágrafo 2º. E aí eu estou falando de uma questão libertária. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício, independentemente de provocação, ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Então se liga que não existe a ação penal de ofício, não existe ação penal judicialiforme, processo judicialiforme, não existe. Porém, os juízes e os tribunais podem conceder habeas corpus de ofício, artigo 654, parágrafo 2º. Máxima atenção que o processo de execução, pelo sincretismo dos processos, também podem ser iniciados de ofício. Então você vai estudar comigo em aulas específicas, matéria que eu até gosto bastante, é uma matéria meio complicada, que é a LEP, a Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84. É uma matéria toda parte. Significa dizer que depois de uma sentença condenatória, o juiz vai expedir guia de recolhimento, vai fazer talvez exame criminológico, até simulado isso, e vai dar início a um processo na VEP, na Vara de Execuções Penais. Esse processo na VEP pode ser iniciado de ofício. Tá claro? Então, André, tem processo criminal iniciado de ofício? Não, ofende o artigo 129 da Constituição, o promotor tem que dar início, porque a jurisdição ela é inerte. Habeas corpus e processo de execução
a gente sabe que pode nesses artigos aí. Bacana, né, galera? Para não esquecer. Tá claro? Sentença proferida por juiz absolutamente incompetente, sendo ela absolutória ou extintiva da pena, faz coisa julgada, impedindo novo processo com base na mesma imputação e não o mesmo fato criminoso. O que significa dizer? Para você botar no teu material, habeas corpus 86.606 e habeas corpus 91.505 do Supremo Tribunal Federal. É a hipótese quando o juiz ele dá uma sentença absolutória, tá claro? Sentença absolutória ou uma pena que reconhece a prescrição, só que depois disso é alegada sua incompetência absoluta. Se fez coisa julgada, impede o novo processo com base na mesma imputação. Não impede que haja um novo processo embasado em outro fato criminoso e não no mesmo fato criminoso. Então, com outro fato criminoso é possível. Então, até interessante se você inverter essa situação, não é isso? Se a pessoa, porque você sabe que se a pessoa for condenada, houver uma sentença condenatória e não absolutória, é tranquilo resolver, a gente resolve pelo artigo 621 do Código de Processo Penal. Não botei não. André, o que fala o artigo 621 do Código de Processo Penal? Tranquilo, cabe revisão criminal para as sentenças condenatórias. É só você ler lá. O artigo 621, vou bater uma bolinha com vocês aqui, olha lá. Tá claro? O 621 ele fala o seguinte: caberá a revisão criminal, olha lá, 621. A revisão dos processos finos será admitido quando a sentença condenatória for contrária. Inciso 2, quando a sentença condenatória. Inciso 3, quando depois da sentença for descoberta prova da inocência do condenado, sentença condenatória. Então fica fácil a gente conversar quando falamos de sentença condenatória. Sentença condenatória, surgiu um fato novo. Fato novo da inocência. Cabe o quê? Revisão criminal. E se por acaso ele for absolvido? A pessoa foi absolvida, transitou em julgado, porém é visto que o juiz é absolutamente incompetente. Faz coisa julgada? Faz, impedindo novo processo com base na mesma imputação e não no mesmo fato criminoso. Tranquilo? Réu absolvido por ser autor de crime, futuramente pode ser novamente processado por ter sido partícipe do mesmo crime. Não é a mesma imputação. Questão interessante resolvida no habeas corpus 92.202 do Supremo Tribunal Federal. Se liga, a imputação é diversa, é uma outra imputação. O que é isso, André? André Queiroz foi processado por ter sido autor de estupro. André Queiroz foi processado por ter sido autor de um roubo a banco. No curso desse processo, eu sou absolvido. E a sentença absolutória, evidentemente, transita em julgado. Claro, é óbvio, né, gente? Se não houve trânsito em julgado, cadê recurso, pô? Claro, não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, ele foi absolvido. Futuramente é descoberto que ele não foi autor, mas ele foi partícipe. Ele realmente não estava lá roubando o banco, mas ele auxiliou emprestando carro, emprestando arma, dando aí como é que fala? O mapeamento do local, das guardas, não sei, não importa. Ele auxiliou, colaborou, cooperou. Não é isso? O que pode? Ele pode ser novamente processado por ter sido partícipe desse crime? Sim, o Supremo falou, não é a mesma imputação. Maravilha? O fato criminoso é o mesmo, porém a imputação ela é diversa. Está claro? Então, réu absolvido por ter sido autor, mesmo transitando em julgado, posteriormente ele pode responder por ter sido partícipe. Está claro? E por último, o fundamento aí, não é isso? Nós falamos do princípio da intranscendência, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Foi um argumento utilizado na tese defensiva do Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar foi condenado no Rio de Janeiro e foi lá para Catanduva, se eu não estou errado. Depois ele foi lá para Roraima. Parece que está em Rondônia, agora está em Mato Grosso, não importa. O que me importa é que um dos argumentos da tese defensiva dele é que levá-lo para presídio federal poderia ofender o princípio da intranscendência da pena. Como assim, André? O Fernandinho Beiramar é bandido, mas também era pai de filho.
E a partir do momento que eu pego o Fernandinho Beiramar, condenado no Rio de Janeiro, com família no Rio de Janeiro, falo para ele cumprir a pena em Roraima, eu estaria passando os efeitos negativos da condenação para o filho dele, porque eu estava alijando o filho dele de ter direito de ter o convívio com o pai, ainda que o pai fosse criminoso. Tá claro? É óbvio que o Supremo Tribunal Federal ponderou entre o direito, né, do filho ter a presença do pai, ainda que de forma mitigada, e a segurança pública. Entre o direito do filho dele de ter a presença do pai, ainda que mitigada, e a segurança pública, é óbvio, vai para Roraima, vai para Catanduvas, vai para o Espírito Santo, vai para o Mato Grosso. Está claro? Até porque a pena tem natureza nacional. A pena deve ser cumprida no território nacional e não no estado específico. Tranquilo? Se liga, quando eu falo a pena passará, não vai passar da pessoa do condenado. Porém, a obrigação de reparar o dano na esfera civil ou na esfera administrativa, bem como a decretação de perdimento de bens, ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então entenda, a pena não passa da pessoa do condenado, mas todo o que ele auferiu com aquele crime e que eventualmente é transferido para os seus herdeiros com a sua morte, eles podem ter que devolver nas forças da herança. Então, se o indivíduo roubou 100, independentemente da atualização monetária, e ele, com o investimento dele, comprando coisa, ele passou a ter um patrimônio de 1.000, e a condenação criminal fala que ele roubou 100, mas com a vida dele ele conseguiu um ganho de 1.000 patrimônio dele, se ele transferir para os herdeiros dele vão ficar com 900 e vão entregar 100.000 para o poder público, que é o quê? Que é, na verdade, a obrigação de reparar o dano causado pelo crime perpetrado. Agora, se esse cara roubou 100, gastou dinheiro com carro, bateu com carro, investiu mal e está só com 90, se ele transferir 90 para os herdeiros dele só vão ser obrigados a reparar os 90. Nas forças da herança, nas forças do patrimônio transferido. Está claro? Peço para que você fique atento para o artigo 91 e artigo 92 do Código Penal. Muita atenção no artigo, por isso que é bom aqui dar aula gravando em estúdio. Você vai, lembra de alguma coisa, já vai lá direto, já mostra direto, né? Aluno meu presencial às vezes reclama que meu quadro é meio desorganizado, que eu escrevo pra caramba no quadro, falo pra caramba, mas a vantagem é que você vai com 2 dedinhos aqui e joga lá pra cima. Olha aqui, ó. Não confunda os efeitos da condenação, efeitos genéricos e efeitos específicos. Quando o cara é condenado, qual é o efeito genérico? Tornar certa obrigação de indenizar o dano causado. Perder em favor da União os instrumentos do crime, não é isso? O que mais? Produto do crime. E quando ele vai lá no artigo 92, são os efeitos também da condenação. A perda do cargo público, é isso? Aí tem as regras específicas. A incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela, curatela, a inabilitação para dirigir veículo, bem como outros efeitos previstos em lei específica. Beleza? Tranquilo? Então eu tenho a regra do ne procedai o dex officio, não vou ter jurisdição de ofício, a não ser HC e processo de execução. Princípio da intranscendência, não pode transcender a figura, não é isso, do réu, não é isso? E bem como eu não posso responder pelo mesmo processo 2 vezes, pelo mesmo fato criminoso 2 vezes. Se liga nas exceções. Se eu respondi pelo fato como autor, depois pode ser partícipe. Olha essa questão aqui, ó. Tá claro? Outra questão também é o seguinte, ó. Se o cara foi condenado por juiz absolutamente competente, faz coisa julgada e impedir novo processo com base na mesma imputação, mas não pelo mesmo fato criminoso. Inclusive, ele pode responder primeiro como autor e depois como partícipe. Maravilha? Tranquilo? Esses são os princípios gerais da ação penal. Tá claro? Mas no intervalinho vou começar a falar dos princípios específicos da ação penal e aí realmente a chapa vai esquentar. Abraço, até lá!